tua vou proclamar. Irmãos, nós começamos no domingo de ceia passado, no primeiro domingo desse mês, começamos a falar a respeito da cruz, a mensagem da cruz. Então, no primeiro domingo, só para você ver o andamento, né, como que a gente começou. Então, o primeiro domingo, nós falamos sobre Isaías 53. Ali, toda a vergonha, o vexame que o Senhor Jesus Cristo passou por nós, quanto ele era desprezado e oprimido e etc. Depois nós falamos sobre as três cruzes, que quando Jesus foi crucificado, dois malfeitores, um de cada lado, Jesus se interpondo entre eles, e ali nós fizemos uma aplicação de que o Senhor Jesus Cristo ele faz uma separação entre o salvo e o não salvo. Então, o que faz a diferença entre aquele que vai para o céu e aquele que não vai? Jesus. Foi o que aconteceu lá no alto do monte, né? Um foi e o outro não foi, daqueles malfeitores. Depois, nós entramos no assunto de 1 Coríntios capítulo 1. Em 1 Coríntios capítulo 1, nós estudamos os versículos 18 a 25. Nos versículos 18 a 25, nós chegamos a entender de que a palavra da cruz é loucura para muitas pessoas, a mensagem da cruz é uma loucura para muitas pessoas, né? Quando nós começamos a ver o capítulo 1 de 1 Coríntios, nós chegamos a entender que o apóstolo Paulo ele começou a trazer alguns argumentos, ajudando aqueles irmãos para coibir ou refrear a tendência que a igreja tinha de ficar admirada. Aqueles irmãos tinham a tendência de ficar admirados com as palavras dos pregadores, das pessoas, né? O bom discurso, a boa oratória, porque eles admiravam isso. Então nós vimos que Paulo ele começou a trazer alguns argumentos para poder ajudar aqueles irmãos nessa questão. Nós entendemos então que a igreja em Corinto ainda tinha aquela influência grega, e aí a gente viu que os gregos eles eram conhecidos pela sua filosofia, pela sua sabedoria humana, mas pela sua sabedoria. Tanto é que aí nós mencionamos a respeito de muitos filósofos dos séculos passados que nasceram, que surgiram da Grécia. Por exemplo, a gente tem alguns bem conhecidos por aí, Aristóteles, Pitágoras, Sócrates, Platão e muitos outros, né? Todos foram filósofos gregos que são idolatrados até os dias de hoje. E tanto é que se você olhar Atos capítulo 17, quando Paulo estava lá em Atenas, na Grécia, ele foi dois grupos, né, de filósofos chegaram até ele para argumentar sobre algumas coisas, né? Aí nós vimos a respeito disso, tá certo? Lembra que nós vimos a respeito dos estoicos e, né, então esses eram filósofos. Então Paulo, para erradicar, para tentar cortar o mal pela raiz, para tirar esse ambiente divisionista lá da igreja, porque é natural, quando a pessoa começa a admirar homens pelas suas palavras, é natural que haja divisões dentro da igreja, porque nem todos vão admirar. Então, alguns vão gostar de certa pessoa, outros vão gostar de outra pessoa, mas é justamente isso que aconteceu. Na carta aos 1 Coríntios, Paulo corrige isso. Tanto é que no capítulo 1 ele disse ali, olha, uns aí no meio de vocês, alguns dizem eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, Pedro, né? Eu de Cristo. Então, Paulo começa a combater isso. Então, para isso, ele trouxe então, os argumentos aqui nos versículos 18 a 25, ele mostrando ali que a pregação da cruz é uma loucura para aqueles que não conhecem o poder dessa cruz, né? Então, a mensagem da cruz, ela não só contraria a sabedoria humana,
como também ela transcende. Lembra? Nós vimos sobre isso. Depois, quando nós entramos nos versículos 25 a 31, nós chegamos a ver ali sobre o alcance da cruz. A mensagem da cruz, ela alcança aquele que enxerga a sua própria debilidade. Lembra? A pessoa tem que entender que ele é débil. Tanto é que é o que Paulo diz aqui. Paulo olha para eles e fala, olha, Paulo diz, parece que dá para a gente ver Paulo dizendo, olha, dá uma olhada aí ao seu redor. Não são muitos os nobres que são chamados, não são muitos os sábios. Em outras palavras, Paulo está dizendo, dá uma olhada aí. Olha o tipo de pessoa, a classe de pessoas que a cruz alcança. São pessoas que enxergam a sua própria debilidade. Pessoas têm que enxergar o quanto eles são débeis diante da cruz. Justamente por causa dessa debilidade é que foi necessário Jesus ser morto por nós. Então Paulo traz esse argumento. E outro argumento agora que ele traz, que nós vamos estar falando em cima disso, nós encontramos para fazer um fechamento dessa parte do livro, da primeira carta aos Coríntios, nós vamos estar vendo o capítulo 2, versículos 1 a 5. E nesse capítulo 2, dos versículos 1 a 5, nós vamos ver sobre a centralidade da cruz. E nós vamos construir aqui sobre duas bases aqui. A primeira é, a cruz é o centro da nossa mensagem. E o segundo é, a cruz é o centro da nossa fé. E aí os irmãos vão entender porque, pegando esses 3 trechos que nós estudamos, nós vamos fazer uma conclusão com todos eles, hoje à noite. Tá? Então vamos fazer a leitura de 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 a 5, eu vou fazer a leitura, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E esse versículo 5, ele é tão maravilhoso que no final de tudo isso, nós vamos entender melhor o que Paulo está querendo dizer aqui, quando ele fala, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, que Deus abençoe a leitura da palavra. E, irmãos, quando nós fazemos uma conexão desse texto, comparando, e eu até te encorajo a ler os capítulos 1 a 4 em casa, se você pode, leia os capítulos 1 a 4 na sequência. Você vai ver que nesses 4 capítulos, principalmente, Paulo dedica as suas palavras escritas para ajudar essa igreja a combater a divisão que havia entre eles, essa divisão que havia. E toda essa divisão que havia entre eles era justamente porque eles tinham uma forte tendência de admirar homens, as palavras dos homens, a oratória, o modo de falar, o modo de se expressar, porque essa era a cultura deles. E essa cultura acabou que infiltrou dentro da igreja. Aliás, continuou infiltrada dentro da igreja. Então, Paulo está ajudando esses irmãos a combater isso. Então, Paulo mostra aqui a importância da mensagem da cruz. Em contrapartida, ele mostra também o quanto os conceitos dos homens, as sabedorias dos homens, tudo aquilo que é envolvido com humanismo, coisas dos homens, tudo isso deve ser desprezado, mas a cruz de Cristo, ela deve ser o centro. Por isso é que hoje à noite nós estamos falando sobre a centralidade da cruz. É o que Paulo vai mostrar aqui.
Tanto é que no versículo 1 ele já começa dizendo aqui o seu argumento. Olha, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. É como se Paulo estivesse dizendo, Paulo está dizendo aqui na realidade assim, quando eu fui até vocês, quando eu estive convosco, eu não fui com palavras sublimes, palavras altas, para mostrar a minha sabedoria, nada disso. Paulo não levou as palavras dele próprio, palavras elevadas, para mostrar o seu alto grau de conhecimento. Não é justamente isso que nós encontramos em muitos pregadores da atualidade? Fica louco para mostrar o quanto sabe, o quanto tem uma boa oratória. É por isso que a gente vê muitos pregadores que até se empenham, e não que seja errado fazer um curso de oratória, muitos seminários têm o curso de oratória e isso é importante. Para a pessoa saber se expressar, para melhorar a sua dicção, ou seja, o seu modo de falar, para tirar certas manias, né? Então é bom fazer isso. Mas o problema é quando o pregador ou o orador, ele confia no seu grau de conhecimento, nas suas belas palavras, para que com elas ele consiga atrair pessoas. Aí é um problema sério. Então é justamente o que Paulo está dizendo. Quando eu fui até vocês, eu não cheguei dessa forma. E eu vou falar para os irmãos, Paulo, ele era sábio. Paulo era culto. Ele era letrado. Para começar, eu tenho um livro ali que fala a respeito de lugares, né, do passado, e aí olhando, lugares bíblicos, né, do passado, aí olhando algo sobre Tarso, Paulo de Tarso, né, Saulo de Tarso, olhando sobre a cidade de Tarso, Tarso era um importante, usando o linguajar de hoje, um importante centro universitário daquela época. Tanto é que essa fonte que eu olhei ali, desse historiador, ele menciona que, inclusive, Tarso era meio que concorrente com Atenas, sabe, esses lugares. Então, quer dizer, Paulo era culto. E não só isso, mas se você verificar, em Atos 22, versículo 3, Paulo ele fala alguma coisa ali, ele pronuncia sobre a sua própria vida. Inclusive ele diz o nome do seu professor, o seu instrutor. E não era qualquer pessoa não. Aquela pessoa que ajudou Paulo, que instruiu Paulo, alguém lembra o nome dele? Foi Gamaliel. Gamaliel. Se você olhar em Atos 5,34, fala quem é esse Gamaliel. Ele era um fariseu, doutor da lei, entendido da lei. Ele era, inclusive o texto fala que ele era venerado por todo o povo. Então não era qualquer pessoa. Então Paulo poderia muito bem chegar e dizer assim, olha, você está falando, você não sabe com quem você está falando. Eu fui discípulo de Gamaliel. Então todo mundo, puxa vida, discípulo de Gamaliel. Né? Então foi esse homem que instruiu o apóstolo Paulo. Portanto, olha, Paulo tinha uma posição de respeito, ele tinha uma grande sabedoria e uma linguagem hiperintelectual. Esse era o apóstolo Paulo. E os coríntios admiravam tudo isso. Eles admiravam isso. Porque eles tinham essa tendência de admirar as pessoas pelo seu grau de conhecimento, pela forma com que ele se expressava. Então eles gostavam muito da sabedoria dos homens. Tanto é que nós lemos até o versículo 5, mas se você continuar lendo esse capítulo, Paulo fala várias coisas aqui a respeito disso. Sobre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Ele faz esse contraste muito claro no capítulo 2, nos demais versículos aqui. Tá? Tanto é que, só para os irmãos verem, o versículo 6, se nós continuássemos o texto, ele diz ali, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Ou seja, que é tudo passageiro, que se aniquilam, que brigam uns com os outros. Toda essa sabedoria passageira do mundo, dos príncipes do mundo, essa palavra príncipes aqui, ele está se referindo a um mesmo grau de pessoas
que ele mencionou no versículo 26, que nós lemos na semana passada, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, príncipes. Então Paulo diz, não é esse tipo de sabedoria que eu estou falando aqui. Eu não cheguei até vocês para mostrar esse tipo de sabedoria, mas a sabedoria de Deus. De Deus, não esse tipo de sabedoria. Tudo isso aí se aniquila. A sabedoria de Deus não, ela é eterna. Ela é eterna. Então, falando sobre toda essa sabedoria religiosa que Paulo tinha, porque ele era incrédulo, lembra disso? Paulo era incrédulo. Jesus ainda não tinha salvado Paulo, ele ainda não havia tido aquela visão lá no caminho para Damasco. Mas então toda essa sabedoria incrédula, religiosa, Filipenses 3:8, Paulo ele menciona várias coisas ali. Ele diz que, lembra o que fala em Filipenses 3:8? Então até que eu vou dar uma olhadinha ali, olha só, Filipenses 3:8, Paulo menciona sobre essa sabedoria dele, que ele deixou tudo isso por terra. Olha só, Filipenses capítulo 3, por exemplo, no versículo 5, ele já começa dizendo, versículo 4, ainda que também podia confiar na carne. Paulo está dizendo, olha, eu podia confiar em mim, na minha sabedoria, na minha carne. Por quê? Aí ele começa a falar, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Irrepreensível. Toda aquela religiosidade incrédula dele. Ele era irrepreensível na lei de Deus. Só que aí, ele continua dizendo, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. O que eu achava que era importante, eu joguei tudo fora. Eu considerei como perda. E não só isso, mas ele fala, e na verdade tenho por perda todas essas coisas. Quais coisas? Toda essa religiosidade, toda essa perfeição na lei de Deus, sem salvação. Pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual, por Ele, por Cristo, sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória. Você sabe o que é escória? Escória é esterco, algo repulsivo. Eu considero tudo isso como escória para que possa ganhar a Cristo. Porque para ele o que era importante não era todo esse grau de... se dependesse do conhecimento. Olha, Paulo era, ele era letrado, esse homem era um doutor. Mas não. Então ele desprezou tudo aquilo e é justamente esse grau de sabedoria que Paulo menciona para os coríntios aqui. Quando eu cheguei até vocês, eu não fui com sublimidade de palavras, usando palavras rebuscadas, polidas, palavras, belas, e para mostrar a minha sabedoria, que Paulo tinha sabedoria, mas ele não quis mostrar a sua sabedoria. Ele não quis mostrar isso. Então, tanto é que nós vemos claramente aqui, o seu foco era o testemunho de Deus. O testemunho. Porque ele disse no versículo 1, anunciando-vos o testemunho de Deus. E para anunciar esse testemunho, eu não fui para mostrar a minha sabedoria. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, é repulsivo essa questão de vocês estarem me admirando, porque eu não cheguei até vocês com sabedoria de palavras, com mostrar a minha sabedoria. Então vocês estão me admirando por quê? Vocês estão admirando Apolo por quê? Vocês estão admirando Cefas por quê? Nós não chegamos até vocês dessa forma. Tanto é que aí Paulo continua dizendo, versículo 2, ele continua trazendo seu argumento. Depois ele diz, olha, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo está dizendo, olha, quando eu fui até vocês, eu não fui com sublimidade de palavras e aquela sabedoria. Não. A única coisa que eu quis saber, que eu me propus saber, ou que eu me propus falar entre vós, foi Cristo. E esse Jesus crucificado. Esse era o meu assunto, essa era a minha pregação, era isso
que eu levei até vocês. Só, mais nada. Não levei nada de mim, nada do que eu sei, nada da minha sabedoria. Eu só quis levar até vocês a mensagem da cruz. Cristo crucificado. E aí nós já falamos sobre isso, tudo que envolve a mensagem da cruz, não é? Tudo que envolve a mensagem da cruz. O Senhor Jesus Cristo descendo lá da glória, vindo até a este mundo, se esvaziando de si mesmo, tomando a forma de servo, como diz Filipenses capítulo 2, morrendo por nós pecadores para aplacar a ira de Deus. Então ele morrendo, sendo sacrificado lá na cruz do Calvário, entre os malfeitores, e aí então sendo sepultado e ressuscitando ao terceiro dia. E hoje está à destra do Pai. Amém? Isso é o Evangelho. Essa é a mensagem da cruz, é tudo que está envolvido. Então era a única coisa que Jesus levou, que Paulo levou até eles. Mais nada. É a única coisa que Paulo foi até eles. Essa era a única mensagem que Paulo levou até eles. Então Paulo tinha todo o prestígio, mas ele jogou tudo isso fora pela causa de Cristo. Esse era o assunto central. Paulo está dizendo, o centro da pregação era Cristo. Era Cristo. Não existe outro tema, irmãos. Eu vou dizer para os irmãos, não existe outro tema central na Bíblia. É Cristo. De capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, você encontra Jesus ali. Ah, mas até naqueles profetas menores, sim, principalmente lá. Jesus está lá. Quando você lê ali, Oséias, Joel, Amós, Jesus está ali, Cristo está ali. Então sempre que você vai fazer a leitura da Bíblia, encontra Jesus lá. De alguma forma, Cristo está ali. De tudo isso, a centralidade é Cristo, é claro. Agora a gente deve considerar o seguinte: a palavra de Deus tem muitos assuntos, tem muitos temas, tem muitos assuntos a tratar. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo tratou de vários temas nas suas 13 cartas que ele escreveu. Paulo escreveu 13 cartas e nessas cartas ele tratou de diversos temas. Diversos temas. Mas todos esses temas que Paulo tratou nas suas cartas, os evangelhos, as outras cartas gerais, todo o Antigo Testamento, o livro profético do Novo Testamento, Apocalipse, tudo isso, de Gênesis a Apocalipse, todos os temas e assuntos que são tratados sobre uma base, sobre um alicerce. E esse alicerce é Jesus, é Cristo. Cristo é o alicerce. Ele é o tema central da palavra de Deus. Entende? Então, Cristo é o ponto-chave. Ele é a coluna de sustentação para qualquer assunto tratado na Bíblia. Tudo é Cristo. É Cristo. Tudo é Jesus Cristo. Então, por isso Paulo disse, eu me propus saber entre vós nada a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Muitas denominações falam de um Cristo, mas não esse Cristo crucificado. É por isso que Paulo disse, não só Jesus, mas Jesus crucificado. Tem muitas denominações por aí que falam de um Jesus que não é o Jesus que nós servimos. Não é o Jesus crucificado pelos nossos pecados, sem o qual é impossível receber a salvação, o perdão pelos pecados. É impossível. Tem certas denominações que ensinam, pregam um tal de Jesus e às vezes até um tal de Jesus crucificado, mas que não é o bastante para nos salvar, porque você sim deve colocar a sua fé nesse Jesus crucificado, mas também você tem que fazer algumas coisinhas a mais. Não é esse Jesus não. Não é esse Jesus. O Jesus que Paulo prega e o Jesus que nós pregamos e que nós depositamos a nossa fé nele é um Jesus que é exclusivo para a salvação. Nada de obras, nada de esforços humanos, nada de caridade, nada disso. É só Jesus, só Cristo. Só Cristo. É esse Jesus que Paulo trata aqui para com eles. Então nós trazemos
nós tecemos aqui sobre essa primeira parte. A cruz de Cristo é o centro da nossa mensagem. Essa era a mensagem de Paulo. Ainda que nós tratamos de vários temas em várias pregações, sempre a centralidade é Jesus. Quando você deixa a sua casa e vem até o templo, a esse salão para adorar com a igreja, nós adoramos esse Jesus, não o homem. Quando alguém vem aqui à frente e canta um cântico especial ou traz um louvor, alguma coisa, é para Jesus, não para mostrar a sua voz, não na pregação não é para mostrar o quanto a pessoa, puxa vida, ele estudou mesmo, não é para mostrar nada disso. A única pessoa que deve estar evidente durante o culto é Jesus, mais ninguém. É a única pessoa que deve ser vista, é Cristo. Por isso a centralidade da cruz. Mas, irmãos, convenhamos, não é isso que nós encontramos em muitos lugares. Não é isso. E Paulo achava tão importante essa mensagem, porque a cruz é o centro, era o centro da mensagem. Cristo crucificado. Então Paulo não quis saber de mais nada. Essa era a mensagem, o tema de todo o ensinamento dele. Cristo crucificado. E isso era tão importante, Paulo entendia tão perfeitamente a seriedade dessa mensagem, do conteúdo disso, que é por isso que ele mencionou o versículo 3. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Tremor. Por quê? Porque Paulo entendia o conteúdo da mensagem, a seriedade de assumir uma posição de ensino. Paulo entendia isso. Então, quando ele fala a respeito de fraqueza, ele se refere aqui como aquele que reconhece a sua incapacidade em si mesmo, mas depende totalmente da capacitação do Senhor. Por isso ele entendia a sua fraqueza. Eu sou fraco, débil, eu não posso em mim mesmo. Com a minha sabedoria eu não posso, eu preciso da sabedoria de Deus. Quando Paulo menciona sobre temor, ele está dizendo aqui um medo e respeito pela importância e seriedade dessa mensagem. Um medo e um respeito pela seriedade da mensagem. E quando ele fala tremor, eu achei interessante isso. Ele usa a palavra temor e tremor. Quando ele fala tremor, significa realmente aquele que treme, porque não confia nas suas próprias habilidades, mas depende totalmente de Deus. Isso é tremor. E deixa eu dizer para você, talvez você não vê, mas isso é o que muitos de nós pregadores sentimos na hora que a gente vem pregar a palavra de Deus. Tremor. E às vezes isso é literal, às vezes as pernas tremem de verdade. Talvez você não nota, mas muitas vezes as pernas tremem. Por quê? Por causa da seriedade. Não é simplesmente medo de transmitir ou de falar alguma coisa errada. Nós estamos em família. Quando eu falo alguma coisa errada, eu estou mencionando a um português, tá? A uma oratória, a uma dicção, sei lá. Não é isso. Mas é entender que a capacitação vem de Deus e a mensagem é tão séria, mas tão séria, que não é qualquer pessoa. Irmãos, escuta isso. Não é qualquer pessoa que deve assumir esse lugar aqui para trazer uma mensagem tão séria e tão importante. Não é para qualquer um, não. A gente não entrega o púlpito para qualquer pessoa, porque é uma mensagem séria. Foi dessa forma que Paulo chegou até eles. Então não basta simplesmente ter a mensagem correta, mas é preciso ter a atitude correta também. Nada de arrogância, brutalidade ou orgulho para mostrar a sua sabedoria. Você pode chegar com a mensagem bíblica, mas com a intenção de mostrar o quanto a pessoa é sábia, o quanto ele é sábio. Não, a atitude tem que estar correta também. Fraqueza, temor e tremor. Por causa da importância da mensagem. Paulo sabia tanto a importância dessa mensagem que Romanos 1,16, lembra o que ele escreveu ali? Ele disse, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso,
ele sabia a importância disso, porque é esse evangelho que vai salvar as pessoas. Então ele sabia da importância disso. É justamente por causa do poder desse evangelho, revelado na morte de Cristo na cruz, que não existe outro lugar onde a nossa fé deve estar depositada. Aí nós entramos na segunda parte. A cruz não só é o centro da mensagem, mas também ela é o centro da nossa fé. É o centro da nossa fé. Então Paulo, ele começa a falar a respeito disso. Aqui Paulo confiava tanto no poder do evangelho e o seu foco era tão preciso em Cristo que ele abriu mão do seu estilo grego de se expressar, com palavras rebuscadas, polidas, sublimes, como ele mesmo disse, e se dedicou a expressar nada além da mensagem de Cristo, de forma simples, deixando de lado qualquer tipo de artimanha humana, para que a pregação da cruz fosse a única coisa a ser vista e ouvida pelos ouvintes. Foi por isso que ele deixou tudo isso de lado. Porque a intenção de Paulo, e deve ser a intenção de qualquer pregador e de qualquer cristão, Jesus ser evidenciado, a cruz de Cristo ser evidenciada, não eu, não a mim, não a você, Jesus. Então a gente encontra muitos cristãos que gostam de aparecer, né? Eu preciso mostrar que eu sei, eu preciso mostrar que eu faço, eu preciso mostrar que eu... Não, irmãos, é Jesus que deve ser mostrado e evidenciado. É por isso que Paulo escreve aqui no versículo 4, continuando o texto, ele disse: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Paulo disse novamente, olha só o argumento, Paulo está reforçando, tecendo aqui sobre o mesmo ponto aqui. Ele disse novamente, a minha palavra e a minha pregação, aí quando eu fui até vocês, não foi com palavras persuasivas, para tentar persuadir as pessoas. Não. Ele não tentou angariar pessoas com as suas palavras, com o seu jeito descolado de pregar. Não, a gente não vê isso hoje, irmãos. Quando eu comecei a estudar esse texto aqui, irmãos, aí a gente vai vendo e vai chegando a entender certas coisas que a gente vai vendo hoje. Você vê certos tipos de pessoas tentando transmitir a palavra de Deus de um jeito bem descolado, né, para tentar atrair as pessoas. Aí você vê, né, púlpito com prancha de surf, você vê pregador chegando, né, com bermuda, sandália e uma camisa que parece que ele vai para a praia, vai para o Havaí, e aí chega ali, né, puxa vida. Alguém me mandou um trecho de uma mensagem uma época atrás, aí a hora que eu vi o tipo, né, entenda, não é que a gente está dizendo que a gente vai olhar pela aparência, mas a nossa aparência, ela demonstra o que tem dentro, você entende isso? A nossa aparência demonstra o que tem por dentro. Ou seja, a forma com que eu me visto, a forma com que eu me comporto é simplesmente uma evidência externa de um estado espiritual interno. Se de repente você se depara com alguém, né, um homem cabeludo e tal, você pode saber que ele tem um problema espiritual ali. Tem um problema espiritual. Está muito pertinho do mundo, você não acha? Está muito pertinho ali na risca ali. Aí a gente encontra isso hoje, certos pregadores tentando ganhar as pessoas, né? E aí eu ouvindo, pensei, não, deixa eu ouvir aqui os primeiros 5 minutos aqui. Aí a hora que chamou, né, cantou, as músicas eu vou dispensar comentário, né? Mas a hora que chamou o pregador, então o pregador chegou. Geralmente a gente cumprimenta o quê? Graça e paz, amém, né? Boa noite, irmãos. Que bênção, né? Estamos aqui. Aí o pregador chegou e... Fala, galera! Oi, amados, aí a gente vai vendo, então, que tipo de pessoa que alguém assim vai ganhar? Vai ganhar os outros, fala, galera. Aí ele vai formar uma igreja de fala, galera.
Aí o pessoal vai cumprimentar não com graça e paz, não com boa noite, não com... Não, imagina uma pessoa olhando para outra e falando assim, oh, e aí, cara? Fala, velho. Beleza, mano? Tamo junto, hein? Irmãos, mas para quê? Para atrair pessoas, e essa classe de pessoas que vão ser atraídas. Aí fica aquela questão, cadê a transformação? Vai transformar o quê? Se já está daquele jeito, então vai transformar o quê? Não tem o que transformar porque daquele jeito já está bom, simplesmente vai manter o seu padrão. Ele só vai mudar de ambiente. Ele vai chegar num ambiente religioso, mas vai manter o mesmo jeito, o mesmo tipo, a mesma fala, os mesmos pensamentos que ele tinha lá no mundo. Agora, nota, eu falei que ele vai estar num ambiente religioso, não falei se vai ser salvo ou não. Isso aí Deus é quem julga. Mas um ambiente religioso, mas nessa, né? Entende? Então, isso é terrível. Então, Cristo é que deve ser evidenciado. A transformação de Cristo, que é feita pelo Evangelho, é que deve ser evidenciado na nossa vida. É Cristo. Foi justamente o que João Batista falou lá em João 3,30. Lembra o que João Batista disse quando ele estava dando o testemunho sobre Cristo? João Batista ele disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele, Jesus, esse aí, ó. Tanto é que João, quando ele viu Jesus vindo por 2 vezes, né? Por 2 vezes, João, ele vê Jesus chegando e ele diz, olha, esse é o Cristo. João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é que deve crescer e eu devo diminuir. Então João Batista ele deixa bem claro, eu só estou aqui abrindo o caminho. Eu sou o precursor, eu sou aquele que vem antes. Preparar o caminho para ele. Porque aqui, tudo isso aqui é para ele. Por ele, para ele. São todas as coisas. A gente canta isso, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É justamente isso. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Quando eu fui até vocês, eu não cheguei com palavras ali. A minha pregação, ela não consistiu de palavras persuasivas, ou seja, para persuadir pessoas, para tentar ganhar pessoas. Não, a minha preocupação não foi isso, usar as minhas palavras para isso. A minha preocupação foi usar as minhas palavras para falar o quê? O versículo 2 que nós lemos. Cristo e este crucificado. Nada mais, nada além disso. É Cristo crucificado, só isso. Não quero saber de mais nada. Não quero saber de mais nada. Então, quando Paulo falava sobre a cruz de Cristo, ele não buscava atrair as pessoas pelas suas palavras e argumentos. Coisa que a gente faz muitas vezes, né? Ficar argumentando para tentar ganhar as pessoas. Não, deixa a palavra de Deus falar. Claro, estude os argumentos, leve argumentos bíblicos, estude a Bíblia, busque respostas para responder a outros. Mas quem vai fazer o trabalho? As suas palavras e os seus argumentos sábios? Não. O Espírito Santo é que vai fazer. Então entenda, tá? Seja coerente. Eu não estou falando que não deve estudar, não, tá bom? Pelo contrário, tá? Mas aqui, essa era a preocupação de Paulo, para que somente a pregação de Cristo fizesse todo o trabalho. Então essa era a pregação de Cristo. Na realidade, essas palavras que Paulo usou, então ela era uma demonstração de 2 coisas. Ele disse aqui, eu não usei aqui palavras persuasivas e tal, mas toda a pregação, ele diz, mas em demonstração de espírito e de poder. Por que Paulo menciona isso? Em demonstração de espírito e de poder. As minhas palavras não foram palavras persuasivas, mas foram em demonstração de espírito e de poder. Demonstração de espírito, ou seja, era uma demonstração do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, porque todo o mérito é do Espírito Santo. Não de Paulo, não das palavras de Paulo. É do Espírito Santo. Todo o mérito é do Espírito Santo. Por isso que eu disse para vocês, olha, lê os capítulos 1 a 4 pelo menos, você vai entender melhor. Mas olha o versículo 13, o que diz ali. Versículo 13. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina,
mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Não as espirituais com as carnais, não espirituais com mundana, misturando essas coisas, não. Comparando as coisas espirituais com as espirituais, falando coisas espirituais, mas como? Com as palavras que o Espírito Santo ensina, não com as minhas. Irmãos, eu vou ser sincero, eu acredito que Paulo teria muitos argumentos para vencer essa batalha da oratória. Eu creio que Paulo teria muito argumento, porque era um homem sábio, letrado. Mas o que ele fez com os seus argumentos? Jogo tudo fora. Eu não quis saber de mais nada, a não ser Cristo crucificado. Para quê? Para que o Espírito Santo seja evidenciado. Por isso ele fala em demonstração de Espírito e de poder. Do poder de Deus, que é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Uma recapitulaçãozinha rápida, capítulo 1, versículo 18, ele já havia dito isso. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É esse poder que Paulo está dizendo. Poder de Deus. Então as minhas palavras não foram usadas com a intenção de persuadir vocês, mas para demonstrar o Espírito e o poder do Evangelho, poder de Deus. Então é dessa forma, duas coisas somente eram exaltadas: o Espírito Santo e o poder de Deus. Não o pregador, não as palavras, não os argumentos, não a sabedoria humana e muito menos a filosofia do mundo que eles prezavam tanto, mas o Espírito Santo e o poder de Deus. E por quê? Concluindo, por que era tão importante para Paulo tirar todo o foco de si mesmo e levar os olhos dos coríntios somente para o Espírito Santo e para o poder de Deus? Agora a gente chega no versículo 5. O versículo 5 é a chave. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Porque era justamente isso que estava acontecendo na igreja em Corinto. Por isso, no capítulo 1, no versículo 12, Paulo está dizendo ali, olha, eu fiquei sabendo pelos membros da família de Cloé que está tendo contenda entre vós. Está tendo dissensões. Dentro da igreja tem os grupinhos, as panelinhas. Uns admiram Paulo, outros admiram Pedro, outros admiram Apolo. E aí tem um grupo que se denomina grupo de Cristo. Então Paulo está dizendo aqui, aí Paulo começa a tecer todos os argumentos sobre isso. Então Paulo, em outras palavras, ele diz aqui em tudo que a gente viu até agora, fazendo uma suma de tudo isso. Paulo diz assim, então, essa divisão que está havendo entre vós, porque vocês admiram homens, isso é incoerente, isso é desprezível. Porque isso aí é coisa de quem corre atrás da sabedoria do mundo, a admiração do mundo. E o mundo considera a pregação da cruz como loucura. Loucura. Mas aí Paulo diz, olha aí ao redor de vocês, qual é o tipo de pessoas que normalmente Deus salva? Os que não são nobres, os que não estão em evidência, os de classe simples. É essa classe de pessoas que a cruz de Cristo alcança, mas muito mais aquele que entende a sua debilidade, que entende o quanto ele é nada. E aí Paulo então começa a dizer, e tem outra coisa, quando eu fui até vocês, eu não fui com sublimidade de palavras, mas eu só fui com a mensagem de Cristo. Vocês estão me admirando por quê? Por que tem um grupinho, o fã-clube, né? Por que tem um fã-clube do Paulo? Eu fui mostrar o Espírito Santo e o poder de Deus do Evangelho, só isso, nada mais. Então não vem com essa admiração por mim, não. E aí Paulo deixa bem claro aqui, eu não fui até vocês com palavras aí para ganhar vocês com as minhas palavras. Por quê?
para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, na minha sabedoria. Porque se eu conseguisse ganhar vocês com a minha sabedoria, a fé de vocês estaria apoiada em mim. Não em mim, mas é no poder de Deus, é no Evangelho. No Evangelho somente. Uma grande dificuldade que nós encontramos atualmente, irmãos, é que existem muitas pessoas que se denominam cristãs, mas que têm uma grande admiração por pessoas famosas, pregadores famosos. E a sua fé se apoia nisso. Quantas vezes talvez você já encontrou pessoas que quando você vai fazer alguma pergunta ou argumentar sobre alguma coisa, a pessoa responde assim: mas o fulano falou que é assim. Não mostra versículo da Bíblia, acredita na palavra do fulano. Quantos cristãos admiram homens por causa das suas palavras bonitas, as pregações atrativas, os seus muitos seguidores na internet, as suas mega igrejas, né? O seu status elevado, a sua fama. Eu ouço sempre aquele pregador porque ele é famoso, ele fala bem, ele fala umas palavras bonitas. Irmãos, quantas pessoas são atraídas por causa disso, e isso é repulsivo, espiritualmente falando. A palavra de Deus não aprova isso. Isso é colocar a fé em sabedoria dos homens, não no poder de Deus. Mas a gente vive hoje na era da internet. A época em que a pandemia deixou muitas pessoas em casa e muitas pessoas não retornaram para a igreja. Eu compartilhei com os irmãos esses dias, não me lembro quando, mas eu assistindo, aliás, uma resenha de um livro, e eu tenho esse livro em PDF, se alguém quiser eu posso te mandar, chama A Igreja Essencial, a Igreja é Essencial, falando sobre a essencialidade da igreja. Mas aí então o escritor, fazendo uma resenha do livro, explicando sobre o livro e tudo mais, ele diz ali que nas pesquisas que ele fez, principalmente com igrejas norte-americanas, 1/3 dos cristãos não voltaram para as igrejas. Isso é muita gente. 1/3. Qual que é o problema? O problema, é muito provável que o problema seja que existem muitas pessoas que acreditaram naquela famosa fake news, né? naquela famosa mentira satânica, de que para adorar a Deus pode se fazer só em casa. A igreja é dispensável para isso, porque, afinal de contas, você é igreja. Puxa vida, isso aí é uma das maiores fake news aí que já foi espalhada por aí. Então, por isso que o número dos desigrejados, né, cresceu tanto. Enquanto isso, tem uma multidão admirando os pregadores da internet. Muitos cristãos hoje em dia, precisam parar de idolatrar esses pregadores da internet e começar a dar valor na sua igreja local, aos seus irmãos em Cristo, nos ministérios da sua igreja, onde você pode trabalhar para desenvolver-se espiritualmente. Dar valor ao seu pastor, que te conhece pessoalmente, especificamente ora pela sua vida e vela pela sua alma. Não o pregador da internet. Aquele pregador da internet lá, aquele famoso que prega bem, que é pastor de uma mega igreja, pergunta para ele se ele conhece os membros da igreja. Como que vai conhecer? Vive viajando, pregando, não está na sua igreja. Mas as pessoas estão admirando esses. Mas aí quando acontece algum infortúnio na vida, algum problema, alguma dificuldade, no momento de dor, doença, luto, chama ele. Ô pastor fulano, aqui sou eu, o senhor me conhece? Não sei quem é, não, mas eu te acompanho pela internet. Ah, tá. Você é quem dos quase 3 milhões de seguidores que eu tenho? Mas as pessoas hoje fazem dessa forma. A preocupação do apóstolo Paulo foi justamente o contrário, fugir desse tipo de admiração, levar toda a atenção para a cruz do Calvário, para que todos eles pudessem contemplar com os olhos da fé Jesus crucificado. E assim a mensagem de Cristo ser exaltada. E é dessa forma, aliás, que Deus salvou muitos daqueles coríntios.
É dessa forma que Deus salvou aquela igreja. Porque os olhos deles foram direcionados para Cristo. Para a cruz de Cristo. Porque o centro da pregação foi Cristo crucificado. O centro da palavra de Deus é Cristo. Não tem outro tema, não existe outro assunto. Todos os assuntos e temas que são discorridos na palavra de Deus, que nós encontramos na Bíblia, o alicerce é Jesus. Tudo vem em cima de Cristo. Tudo em cima de Cristo. Então a conclusão, a pregação da cruz não é atrativa, porque envolve não somente o sofrimento de Cristo, mas o arrependimento do pecador. Isso não é atrativo, não é, mas é a que salva. A mensagem é a única, essa é a única mensagem que salva o pecador. Nós entendemos que existem muitas pessoas usando a sua própria sabedoria, mas essa sabedoria deve ser desprezada. Somente a palavra de Deus é quem deve falar. Por isso, de tudo que é pregado aqui nessa igreja, tudo que é ensinado, tudo que é cantado, tudo que é feito, tudo isso, só existe um que merece ser exaltado e engrandecido. E esse é Jesus Cristo. Todo o assunto, tudo que é tratado aqui, a base é Cristo. Tudo vem em cima disso. Amém? Que Deus nos ajude. Que esse seja o foco de cada um de nós aqui. Mostrar não nós, não a nossa sabedoria, mas Jesus Cristo. Como Paulo disse, não quis saber nada entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado. Porque essa é a mensagem da cruz. Amém? Vamos seguir.